Olá, vou falar um pouquinho hoje sobre o pilar do movimento. Antes de eu começar o tema do vídeo, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que você deseja saúde para ela, assim como você veio buscar isso aqui. Bom, para eu falar um pouco sobre o pilar do movimento, a gente primeiro vamos pensar um pouquinho o que é o movimento. Quando a gente pensa em movimento, nós pensamos em coisas animadas, certo? E quando pensamos em ausência de movimento, na inércia, nós pensamos em coisas que não são vivas. A gente, por exemplo, pensa numa pedra ou em alguma outra coisa que não esteja ali produzindo movimento, certo? Uma coisa que é inanimada. Mas a vida, ela é complexa e até mesmo objetos que aparentam não produzir movimento podem ter movimentos, mesmo que invisíveis. Se a gente pensar, por exemplo, no elétron, que se locomove em volta do átomo, ele está realizando um movimento. Isso é só um exercício abstrato para a gente perceber como é importante o pilar do movimento, como o movimento favorece a vida. Tanto que, quando nós temos uma ausência de movimento no nosso corpo, nós vamos gerando deficiências, Nós vamos enrijecendo. E qual é a característica de um cadáver, por exemplo? Ele está imóvel, ele está sem calor e ele não produz nenhum movimento mais, Pelo menos nenhum movimento que mantivesse a vida naquele organismo ali, viva. No nosso organismo, nós temos a mesma dinâmica. Isso acontece. Tudo está acontecendo através do movimento. Então, quando eu estou falando sobre o pilar do movimento, eu não estou falando necessariamente só sobre exercício, eu estou falando sobre movimento, o que move a sua vida. Nossa vida é movida além dos nossos músculos, do nosso corpo que nos locomove, ela também é movimentada pela mente. Então, vamos entender com esse pilar que nós estamos lidando com dinâmica. Desde o começo da humanidade, as culturas se associaram e elas descobriram, ou criaram formas de se manter o corpo vivo através do movimento. Então, criaram-se movimentos filosóficos como o yoga, que possui a parte física. A gente tem uma prática física na China, que é o Qigong. Nós temos o Tai Chi Chuan, nós temos a musculação. Enfim, hoje em dia tem muitos tipos de treinos e esportes que foram desenvolvidos. Todos eles têm uma ação terapêutica e uma ação que gera a relação de compensação, de prazer. Quando a gente pensa no esporte, nós temos na pessoa que compete o mecanismo do prazer quando ela ganha. Mas se você realiza uma atividade, mesmo que não competitiva, o exercício físico traz esse benefício para você também. Porque a gente está falando de 3 neurotransmissores super essenciais que são produzidos no exercício físico também, que é a serotonina, a endorfina e a dopamina. Estão ligados à sensação de bem-estar, regulação do sono, regulação das necessidades fisiológicas do organismo, como o funcionamento do intestino, também coordenam ações fisiológicas no metabolismo, ou seja, muitas coisas acontecem com o simples ato de você fazer 30 minutos de um exercício que envolva aí o uso da respiração, um exercício aeróbico, como uma caminhada, uma corrida, enfim, qualquer exercício que faça você respirar, bater o coração mais rápido, ter que respirar um pouquinho mais, porque isso favorece o quê? A circulação sanguínea, favorece a troca gasosa, a oxigenação do cérebro, enfim, descarrega um monte de coisas boas. Hoje em dia nós temos um vilão muito grande dentro da nossa sociedade, que é o sedentarismo. No Brasil, por exemplo, 47% da população é considerada sedentária, ou seja, quase metade da população. E desses 47%, nós temos aí 84% da faixa de jovens,
são jovens que estão sedentários, né? Mas para a gente trazer esses dados, vamos falar um pouco sobre o que é o sedentarismo em si, né? O sedentarismo é um estado de ausência ou de deficiência de movimentação, né? Ou seja, nós não realizamos atividades que façam com que o nosso coração bombeie mais sangue, com que as musculaturas sejam trabalhadas, ou seja, é realmente um estado de inércia, quando a gente não se movimenta muito. Porque ao se movimentar, nós temos todos esses processos acontecendo. O pulmão precisa fazer uma troca gasosa mais eficiente, então às vezes a gente respira mais rápido, o coração tem que bombear mais sangue para os músculos, para o corpo inteiro. Então é uma série de exercícios que faz com que o quê? Com que o metabolismo se acelere. E aí nós temos níveis de sedentarismo, né? O nível mais leve seria aquela pessoa que só não realiza uma prática física na semana dela. Por exemplo, ela não tem costume de fazer uma atividade física, seja uma caminhada, uma academia, pilates. Ela não tem nenhum exercício na rotina dela. Mas o que ela faz? Ela se locomove para todos os lugares. Então ela vai no supermercado, ela vai na farmácia, ela vai para o trabalho, ela volta para casa, ela limpa a casa. Todos os exercícios que não são necessariamente exercícios, mas envolvem a movimentação do corpo. E o nível mais intenso de sedentarismo seria o sedentarismo em que a pessoa evita qualquer tipo de movimento, quando ela realmente tem uma aversão ao movimento, né? E hoje em dia nós até temos uma dinâmica de se movimentar, né? Pegar transporte, se transportar até o trabalho, enfim, fazer tarefas cotidianas. Mas nós temos muitos artifícios também que acabam nos tornando mais sedentários, como por exemplo o hábito de pegar escada rolante, o hábito de pegar elevador quando são poucos andares. Todos esses artifícios que vêm para ajudar, eles também têm um ponto nocivo, quando você não está com muita presença ali no momento e não percebe que às vezes, poxa, é um lance de escada pequeno, posso subir andando, né? Posso subir pela escada normal, ou, poxa, é um andar só, vou pela escada, não preciso pegar o elevador, né? Vou até a padaria, ao invés de eu ir de carro, ficar me preocupando onde eu vou estacionar, posso ir a pé, né? Se eu tenho possibilidade de me movimentar mais no meu dia a dia, é aconselhável que eu faça isso, porque isso vai ajudar muito no seu organismo, né? Isso vai tirar ele da inércia. Tem outra questão também que é muito importante, é o estresse. O estresse, ele é um mecanismo do nosso corpo que é dado de uma reação, né? Ele vem de uma reação a um episódio. E essa reação, ela vem através da adrenalina, ou seja, a produção da adrenalina pelas nossas glândulas suprarrenais faz com que a gente entre num estado de luta ou fuga. Isso, em algum ponto da história humana, já foi um mecanismo que nos defendeu, né? Ele ainda nos defende, mas de uma outra forma, porque em algum ponto da história humana, o ser humano pode estar sendo ameaçado por um animal ou por uma situação real de perigo de vida. E hoje em dia, para um contexto mais urbano, nós não temos mais essa questão. Nós temos, na verdade, o gatilho do nosso estresse pode ser uma situação mais corriqueira, pode ser o trânsito, pode ser o seu chefe, pode ser uma discussão em casa, né? Nós temos mais problemas interrelacionais. Então isso não gera o mesmo tipo de resposta. Você não vai lutar, né? E não vai também fugir. Muitas vezes você tem que encarar aquela situação. Porém, aquela situação gera a mesma carga de estresse. Então faz você ficar cansado, faz você ficar irritado, né? Te dá dores no corpo muitas vezes. Tudo porque aquela carga foi gerada e você não conseguiu dispersar essa carga, né? Fazer com que ela se dissipasse. O exercício físico é essencial para a dissipação desse tipo de estresse, principalmente a caminhada, né? Quantas vezes você ficou estressado e falou, vai andar, vai dar uma volta? Por quê? Por isso.
Porque você está fazendo com que aquela descarga de adrenalina, que vamos imaginar que você ganhou uma grande quantidade de energia no seu organismo para você lutar ou fugir. Então, se você não luta ou foge, você fica com aquela carga de energia. O exercício físico vai ser essencial para você descarregar aquilo, né? O estresse, quando ele vem em episódios assim pequenos, ele é muito... ele é bom, né? Ele é um mecanismo que faz você se sentir vivo, querendo ou não. Qual é o problema da sociedade atual? Nós temos microcargas de estresse que vão se acumulando e se configuram com estresse crônico. Então, esse é o detalhe. O exercício físico, ele vai essencialmente ajudar você a dissipar esse estresse e vai melhorar a sua resposta ao estresse. Ou seja, você vai ficar com uma resistência maior quando você se exercita, quando você faz um exercício diário. Oi gente, aqui é o Lucas num futuro não tão distante da gravação desse vídeo e eu vim aqui trazer alguns adendos sobre a questão do sedentarismo e do estresse crônico. Quando nós temos essas duas condições no nosso organismo por muito tempo, nós temos uma propensão muito maior a desenvolver doenças crônicas como a hipertensão, a diabetes, doenças cardiovasculares, o próprio envelhecimento precoce, tudo fica muito mais fácil de acontecer no nosso organismo quando nós estamos sobre essas condições metabólicas, ok? Então é isso, de volta pro vídeo. Aí, beleza, você vai tentar fazer o exercício diário e aí, no começo, gente, eu vou dizer por experiência própria, não é fácil, não gera prazer nenhum, apesar que a gente está falando, né, do prazer que é gerado. No começo vai ser difícil mesmo, você vai ter que ter ali uma resistência, mas uma vez que você vence essa resistência, você começa a desbloquear esses prazeres dos exercícios físicos. Então o que é importante? Começar com pouco. Às vezes você consegue dar uma volta no quarteirão, às vezes você consegue caminhar alguns quilômetros. Não importa, separa o momento que você vai ter, porque é importante para o seu cérebro pensar, nossa, estou fazendo outra operação agora, eu vou me exercitar. Coloca uma roupa própria para se exercitar e tenha isso em mente, é como um ritual, né? E aí, quando você começar a fazer, você começa com pouco e vai aumentando gradualmente. Isso vai fazer com que você consiga se adaptar melhor a uma rotina de exercícios. Outra coisa que eu recomendo muito é você encontrar um esporte ou alguma prática física que te dê prazer, né? Hoje em dia, como eu falei, nós temos muitas modalidades. Tem jump, tem exercícios que são feitos com panos, com elásticos, tem pilates, tem yoga, tem musculação, natação, tem muita coisa que você pode explorar. Então, você pode não sentir prazer em algum momento, insiste um pouquinho e vê se gerou ou não um tipo de recompensa, um mecanismo de recompensa para você. Você sai da aula de Pilates, por exemplo, para mim, o meu mecanismo é o Pilates. Sai da aula de Pilates, você se sente bem, você se sente aliviado. Isso vai fazer com que o seu cérebro assimile aquilo como um hábito. Ele vai falar, nossa, eu quero vir aqui sempre. Entende? E não necessariamente é pelo esforço, porque você está indo lá se matar. Não, é porque você foi pouco e você foi gradualmente percebendo aquilo como um prazer, né? Uma que o exercício físico por si só já vai te ajudar com dores articulares, vai te ajudar com cãibras, vai te ajudar com falta de circulação, principalmente circulação periférica, tá? Nos capilares, ou seja, na extremidade dos tecidos. Enfim, vai ajudar com muita coisa. Então, vai buscando. E se você for pingando de um exercício para o outro, de uma prática para outra, não tem problema. O importante é que você tenha ali uma meta de fazer um exercício físico, de movimentar o seu corpo. Uma caminhada com um ritmo mais elevado, você caminhar na natureza, né? A gente tem inúmeros benefícios de se caminhar em um local, um parque, um local que tenha natureza. Porque você está estimulando primeiro os seus olhos, você está vendo coisas diferentes. Quando a gente está num contexto de cidade, a gente muitas vezes fica enclausurado em prédios, em cores cinzas, né? Rua, asfalto, não tem terra. Então, mudar de horizonte já faz com que a
prática física seja prazerosa, né? De repente você descobre que você gosta daquilo, que você gosta de uma trilha, né? Ou que você gosta de falar, puxa, fui até lá, né? Completei um circuito. É super essencial que você faça essa investigação, né? Seja desbravador aí, né? Isso faz parte do autoconhecimento seu, de descobrir o que é mais gostoso, mais prazeroso para você no exercício físico. E aí, através desse mecanismo, você vai se deslocando do sedentarismo e vai se colocando num patamar de saúde, né? Os benefícios vão vindo pelo fluxo do que você está fazendo. E não porque você começou com um objetivo, por exemplo, de emagrecer e aí você não consegue. Porque emagrecer envolve gasto calórico e uma alimentação correta. Começa primeiro o exercício, produz essa sensação de bem-estar e vai corrigindo o resto aos poucos. Esses outros resultados vão vindo com o tempo e vão vindo com a sua dedicação, né? É importante ter um objetivo maior, uma proposta maior. Às vezes a gente, por ego, eu quero fazer exercício porque eu quero ter um corpo X ou um corpo Y. E às vezes isso não é fácil de se ter como objetivo porque chega a ser às vezes ilusório, né? Ter um corpo X ou Y não é necessariamente estar saudável, mas querer saúde aí é um objetivo legal, né? Você quer manter a saúde do seu corpo, você quer ter uma musculatura que te sustenta, que sustenta a sua coluna, você quer se ver livre de dores, né? Você quer ser capaz de, com o avanço da idade, não precisar diminuir o seu ritmo muitas vezes, quer conseguir levantar e sentar do vaso, gente, sem precisar de ajuda. Isso é muito real. Porque com o envelhecimento nós vamos perdendo a nossa capacidade de se movimentar, nós vamos perdendo massa muscular, nós vamos perdendo massa óssea, o que faz com que naturalmente a gente tenha que diminuir o ritmo, mas tem coisas que a gente não precisa perder, né? As coisas básicas, poder ficar em pé lavando uma louça, poder ir até o mercado, poder levantar e sentar do vaso, como eu disse, né? São coisas simples que nós temos que conseguir ir mantendo. O nosso corpo, fazendo uma análise que o Hermógenes fez, o professor de yoga muito famoso, o nosso corpo ele é como uma árvore. Quanto mais idade ele tem, mais o tronco é grosso e inflexível, né? Mais nós vamos perdendo a nossa seiva. E quando o tronco é jovem, ele tem muita seiva, ele é super flexível, né? Ele enverga, mas não quebra. Então a ideia do exercício, a ideia do pilar do movimento é justamente favorecer com que você consiga manter esse movimento e seguir a sua vida, seguir o fluxo da sua vida, né? Coloca isso como primário objetivo para o exercício físico, que aí qualquer outro ganho que você quiser, quero ficar com o corpo tonificado, quero emagrecer, né? Vai ser viável, porque você começou a fazer exercício para ter saúde em primeiro lugar. Ganhar um corpo X, Y que você queira, né? Que é agradável aos seus olhos, ou que é agradável aos olhos dos outros, pode ser um objetivo secundário, porque você começou a fazer exercício pensando na sua saúde. Você começou a fazer o exercício pensando que você queria o melhor para o seu corpo daqui 20, 30 anos. É isso que faz a gente se manter num caminho, né? Quando a gente tem uma inclinação, um sentido que a gente quer dar àquilo. E isso torna muito mais forte o elo que faz com que você mantenha o hábito, né? Poxa, eu tenho um objetivo de quê? Manutenção da minha saúde, porque eu não quero depender, sei lá, de uma bengala para me mover, porque eu não quero depender de alguém para me ajudar, né? Eu quero fazer o simples, eu quero continuar fazendo o simples pro resto da minha vida, né? Ter certos níveis de independência, como eu falo. Nós não somos independentes de ninguém. Você depende de alguém para plantar o que você vai comer, você depende de alguém para te locomover. Enfim, nós temos níveis de independência. Mas esse nível primordial de independência do movimento é algo que você com certeza pode favorecer na sua vida, algo que você pode melhorar e deixar
como um tesouro seu, algo que você consegue dizer, eu garanto isso, né? Eu consigo me ajudar. E é isso, tenha isso em mente. Os exercícios entram como um complemento da sua vida, fazem parte da sua vida e devem gerar sim prazer só de você pensar em realizar eles e ir lá e executar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, compartilhem com alguém que você deseje saúde e eu vejo vocês no próximo conteúdo. Até mais!